dúvida, alguma... Flávio, Oi. digamos assim, o meu andamento está meio que fluindo. Eu estou um pouco mais devagar, digamos, nessa parte do Visual Studio Uhum. com o W3, né? Aham. Que a gente está utilizando, porque eu estou tentando ter um entendimento melhor das tags, da estrutura em si. Bacana. Então, eu estou indo no teórico e no prático, no teórico e no prático, só para não copiar e colar e ficar vendo só o que está gerando. Mas eu acredito que está fluindo. Acho que não tão rápido como eu esperava, mas eu acho que está sendo produtivo. Não, bacana. É justamente isso aí que eu queria falar, porque não tem não essa questão de tá mais rápido, tá mais devagar. O ideal é aprender o correto, né? Aprender contando que daqui vocês saiam aprendendo quanto tempo levantar, mas levantar não, quanto tempo demorar, não importa. Cada um aqui tem seu ritmo, tá? Então, sim, como a Valéria comentou agora, é questão de bastante empenho e estudo, mas aqui a gente está justamente para poder auxiliar todo mundo, tá? Então, algo aí que você comentou que eu gostei bastante é que eu valorizo mais o que você disse sobre tá entendendo como faz as coisas, intercalando entre teórico e prático, né? Testando e realmente testando e aprendendo do que realmente, como você disse, copiar e colar. Porque assim, pra ser sincero, se vocês chegarem aqui copiando e colando tudo que eu for fazer, não, não vai chegar a lugar nenhum. A ideia é vocês mesmo aprenderem, entender como funciona o ritmo do corpo de cada um, tá? E baseado nisso, criar uma estrutura de estudos. Ah, então fico feliz, tá assim? É, é realmente, Valéria. É bem complexo, mas vocês vão ver que conforme vocês vão pegando o ritmo, entendendo como cada um funciona, a tendência sempre é fluir mais, tá? O começo é sempre bem mais complicado. Bem mais complicado. Mas beleza. É... Tem alguma dúvida específica de conteúdo? Eu Flávio, fiquei pode falar, Gabriela, desculpa. Acho que a nada. Então, eu fiquei com uma dúvida que a Priscila postou no fórum sobre como o JavaScript trata os tipos de dados e a diferença para as linguagens fortemente tipadas. Eu fiquei nessa dúvida. Eu até li algumas coisas, só que eu ainda não consegui entender muito bem. Tá. Ah, isso aí é uma parte mais da estrutura que a gente comentou aqui no começo sobre a gente dividir é, a parte assim mais do JavaScript voltado para dados, né? Então, por exemplo, o back-end em si, que trata mais de lógica, é, essas coisas. E o JavaScript mais front-end, que é voltado mais para, sei lá, criar botões, enfim. A ideia ah, do que a gente colocou lá é mais para entender um pouquinho sobre essa parte do back-end. Não é algo que a gente vai ver, por exemplo, nítido agora. Então é algo mais para entender um pouquinho conceitual. Não, mas não precisa se aprofundar muito nisso não. A questão é só uma breve explicação mesmo, porque lá na frente isso vai ficar mais claro, tá? Por enquanto a gente não vai mexer, mas isso vai ficar mais claro. Karine ia falar uma coisa. Flávio, Oi. eu tô com o meu live server, eu não tô conseguindo ativar ele no Studio Code. Por mais que esteja instalado, habilitado, para mim não está funcionando. Não? Ah, Alguma ideia de como eu posso resolver? você consegue compartilhar a tela? Rapidinho?
Pra gente ver aqui? Não consigo. Não? Tá Se no. você me der, não agora, se você me der um tempinho eu consigo. Daí eu tenho que entrar, eu tô pelo celular, Ah, não, tudo bem, tudo bem. Sem aí eu pressa. Se tenho que quiser, depois me chamar de da. novo e daí eu consigo compartilhar. Ah, não, beleza. Se quiser, depois que terminar aqui ou sobrar um tempinho, ah, a gente Beleza, fala fica no final, melhor. tá? Tá ok, então. Eu te chamo. Obrigadão. Eu que agradeço. Bom, ah, beleza. Então, se ninguém tiver mais dúvida do conteúdo, sim, vamos pra parte da mentoria. Todo mundo aqui já ou já ouviu falar do Kahoot? Nesse site aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui que tá na minha tela, o Kahoot. Talvez vocês compreendam mais pelo logo. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar ou não faz a mínima ideia do que é isso? Esse eu não conheço. Não? É o que faz perguntas e respostas, para enquete, né? Online. Isso, exatamente. É pra fazer. Montar uns. Assim, uns quizzes interativos. Ahn, Só que é uma plataforma que é mais como se fosse um jogo, tá? Então é justamente o que a gente vai fazer aqui. Ele te dá opções de você colocar perguntas e colocar, por exemplo, respostas, ou verdadeiro e falso. Enfim, a ideia é que eu e o Juan a gente montou um quiz que é focado justamente no HTML, tá? Que a gente vai jogar aqui junto. Ahn, Infelizmente ele tem um limite de 10 pessoas, então eu não sei se vai dar pra todo mundo jogar aqui. Mas ainda assim dá pra acompanhar na minha tela, aqui eu vou estar mostrando. E pra quem, por exemplo, se lotar e não der pra mais alguém entrar, aí o que eu vou falar pra essa pessoa é anotar em qualquer lugar, sei lá, abrir um Word aqui ou sei lá, um bloco de notas, enfim, qualquer lugar pra anotar suas respostas, tá? Pra gente revisar mais no final. Então beleza, ó, aqui no meu Kahoot vou botar um jogar. Calma aí. Tô fazendo outro monitor, estou mudando uma coisinha aqui. Pronto. Aqui ó, eu vou mandar um link aqui no chat pra vocês, tá? Do Kahoot. Aí vocês podem usar ele pra entrar aqui. No celular, pra quem tiver, eu acredito que talvez funcione. Eu não sei exatamente como que essa plataforma vai se portar pra celulares. Mas é aquilo que eu disse, se tiver alguém que não esteja aqui na sala, ó, que aqui já entrou 3 pessoas, o limite do plano básico aqui é 10 só, tá? Então se tiver alguém que não conseguiu entrar, faz o que eu disse, pega, sei lá, um lápis, papel, ou documenta no Word, ou bloco de notas, e anota as respostas que eu for passar aqui, tá? Porque a gente pode revisar depois. Então, beleza. Tá entrando aí o pessoal. Tá com 8 pessoas, eu vou só esperar lotar. Posso deixar aqui assim. Aqui, mostrar perguntas e respostas. Deixa eu tirar esse aqui desse monitor.
falta mais. Tem mais alguém que que eu não consigo. Tá. Oi, eu vou entrar agora, que eu acabei de chegar aqui na sala, perdão. Não, relaxa, sem pressa. Agora. Vou esperar aqui. Aí a gente consegue lotar 10 pessoas. Ok. Se precisarem tirar a música aqui pra mim tá muito alto, é aqui nesse botãozinho, tá? Se alguém tiver dúvida. Aí, valeu. Não, eles deixaram entrar. Bom, não sei, o plano tava falando que era só 10 pessoas. Eu não entendi direito porque que tem 11 aqui. Mas falta alguém entrar? E a gente testa então se der pra entrar todo mundo. Tem alguém aí que não conseguiu entrar ou não vai. Ou vai ver aqui só na minha tela? Acho que tá tudo certo, até eu consegui entrar aqui. Então acho que o limite deve ser uns 20. É, então, acho que o limite deve ser uns 20, né? Uhum. Oi, por gentileza, Flávio, pode Oi. pôr o link de novo Posso. Que daí eu saio e eu vou tentar entrar pelo computador. O celular não dá muito certo, não. Não, tá bom. É, eu imagino, o celular deve ficar meio difícil. Principalmente quem tiver ouvindo aqui na reunião, né? Ter que ficar na reunião ao mesmo tempo vendo aqui no Kahoot é complicadinho. Ah, não consigo. Tá, tudo bem, sem problema. Você consegue tirar o meu nome daí, porque eu não consegui sair. Esse aqui, né? Karine. Ele só fica que você entrou e está vendo seu apelido na tela, é isso? Isso, aham. Que aí, aqui só tô esperando aqui pra iniciar. Acho que agora já Ok. posso começar. Aí aqui esse quiz é um quiz justamente focado apenas no HTML, tá? Juntamente com alguns conceitos. Então... E ter 20 segundos pra cada resposta, tá? Mas no final a gente vai comentar cada questão. Pra quem estiver acompanhando, precisa que eu fale a pergunta e as respostas? Porque aí se precisar eu... Sei lá, se estiver no celular, estiver pequeno. Bacana, todo mundo respondendo. Beleza. Antes de continuar aqui, só uma pergunta. Vocês acham que esses 20 segundos tá muito rápido? Porque a ideia mesmo Eu que eu acho que disse sim. tá muito também rápido. acho, Tá tá muito difícil. rápido. Eu não consegui Eu nem também. raciocinar. Foi mal, Flávio. foi mal aí. Ó, eu sou a última do ranking. Ó. Não, Que a hora que eu vou também. responder já acabou os 20 segundos. não, foi mal aí. É porque os 20 segundos estavam como por padrão, eu acabei de ver aqui. Nós não somos vocês, sinto muito. Não, relaxa. É que eu acabei de pensar nisso agora porque só deu pra testar mesmo com mais gente, né?
Aqui tem a opção de 20 segundos, 30, 1 minuto e meio, 2 minutos, 4 minutos. Quanto vocês acham que é bom? 1 minuto? Ou São 30 quantas segundos? perguntas? Acho que fica muito 1 minuto. Ah, é que só Umas tem 17 perguntas. 17 17, perguntas. Juan? Ah, então acho que 30, Isso. 30 tá bom. 30 aqui botaria, sei lá, uns 40, mas não tem opção 40 aqui. Mas no caso, 1 minuto, aí você vai passando, né? Independente do tempo. É, se todo mundo responder, dá pra passar, tá? Não é 1 minuto fixo. Ah, tá. Então, dá pra deixar 1 minuto se quiser. Então deixa 1 minuto, eu acho, né, meninas? Aí conforme a gente for se adiantando. Pode ser, Pode porque ser. como ele falou que conforme formos respondendo já vai pulando, então pode ser. Tá, eu vou então fechar essa sala pra gente recomeçar, tá? Beleza. Vou fazer do zero. Beleza. Só não vou pegar a resposta no Google, né? Pronto, jogar agora. Não, realmente percebi aqui já na terceira questão que o negócio tava rápido demais. Não, não deu pra testar muito antes. Então me perdoe. Vou mandar o link aí de novo. Dá pra entrar também só pelo código, se alguém não conseguir pegar o link, por exemplo. Mas realmente me perdoe pelo pelo tempo fixo que tava lá. Tinha quantas pessoas aqui antes? Era 12? É, se não me engano, sim. Ah, 12. né? Tá. Tem mais alguém pra entrar? Certo, acho que não. Tá, tinha. Que bom que eu esperei um pouquinho mais. Então acho que agora tá todo mundo que tava antes. Vamos lá. Não tenho medo de errar, tá? Vai baseado no que vocês têm de conhecimento atual. A ideia é que a gente possa discutir aqui no final cada questão, tá? Então, essa questão aqui da pontuação também não se deixa assim levar por nada, porque lembrando não é esse o foco. Não é uma competição, né, gente? Não é uma competição. Esse aqui foi com... Calma, eu tenho a impressão que esse aí não foi com 1 minuto. Acho que todo mundo respondeu, né? Eu já posso ver 9 pessoas Eu acho respondendo. que não foi com 1 minuto, Flávio. A segunda. É, não foi, porque Ah, eu não tava foi, indo tá. apertar e ele não deixou. É. Ai, gente, nossa. Caramba, hein? Calma, fiz merda aqui, perdão. Tem que. Acho que é pra todas as questões, será? Tem que configurar? Tem não. Não. Tava 1 minuto no primeiro. Não, fiz certo, né? Tava 1 minuto. Sim, tava 1 minuto. Oh, caramba. Ó, o segundo também não. O terceiro também não foi com 1 minuto. É, que estranho. O de ordenar a lista. Uhum. Tô vendo se tem alguma configuração aqui no Kahoot pra
pra isso. Ah, pera. Ah, tá. Calma. Aqui, ó. Eu não vou mostrar as pautas dos outros. Mas aqui ele tem que colocar por... Por questão. Achei que ele ia pra todos. Tá, então eu vou colocar rapidinho aqui pra todos. Aí a gente faz. Não tinha visto isso, foi mal. 1 minuto. 1 minuto. Eu achei que o limite de tempo era pro... Geral, né? É, pra geral. É estranho, Aquela não? aquela primeira questão lá já tá manjada, hein? É. A geral já sabe. Sai todo mundo já. Pois é. Eu já fixei o conteúdo, eu errei na primeira, acertei na segunda. É, não, Aí, que ó. bom, que bom. Essa é justamente essa ideia. É, então. É um ponto positivo, né, pelo menos. Aham. Aqui, tá 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Tô fazendo outro monitor, tá? Pô, acho que tá tudo 1 minuto agora. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Pronto, agora vai. Foi mal aí por isso. Não, não achei que ia dar tanto problema pra fazer esse quiz aqui não. Faz parte. É que essa plataforma aqui é bem divertida pra gente fazer fazer junto as coisas, né? E ir aprendendo. Passa o link, Flávio, de novo, por favor. Aqui, mandei. Pra quem entrar no Kahoot aqui direto na página, você pode só colocar esse númerozinho, tá? Caso não pegue o link. Acho que tá todo mundo, tem 11. Aí tinha 12 aqui, que a gente já tava esperando. Acho que é a Valéria que falta. Ai, eu acho que eu. Acho que eu cliquei sem querer um nome. Se... Se puder entrar de novo, eu tava clicando aqui na tela sem querer, eu. Cliquei errado. Enquanto isso, vou colocar um negócio aqui pra randomizar a ordem das perguntas, tá? Vai começar perguntas em ordem aleatória. Agora vai. Agora vai. Bom, dá pra entrar no meio ainda se faltou alguém, tá? Então, só entrar aí no link de novo. Tirar essa música. Pronto. Aí, já aqui.
bom que a gente já responde a mesma pergunta umas 4, 5 vezes que a gente nunca mais tira da cabeça, né? Beleza. Tem perguntas aqui que sobre algumas partes que a gente não citou, tá? Mas a ideia justamente é a gente ver esses conceitos e discutir aqui no final, tá? Então, como eu disse, não fica assim com neura de querer acertar ou Eu tô boiando aqui porque eu tava internada, né, Flávio? Aí eu tô Aham. voltando hoje. Aí eu tô tipo, meu Deus. Não, tudo bem, sem pressa. Tudo que a gente tá colocando aqui também, nas mentorias, a gente tá colocando lá no Moodle, tá? Então, se perder alguma coisa, dá pra pegar lá. Beleza, obrigada. Uhum. Beleza. Vamos lá. Vocês estão respondendo bem. A gente trocou pra 1 minuto aqui, mas não tá demorando mais que aqueles 20 segundos lá pra gente responder. Legal que tem bastante coisa aqui que realmente existe que pode confundir dessas respostas. Então. Pegadinha, né, cara? Bastante, Tem. bastante. E tudo isso acaba confundindo na hora também, né? Então, legal a gente tirar essas dúvidas aqui.
Beleza, boa. Beleza, boa. E lembrando, não tenha medo de errar, tá? Isso aqui não é uma competição. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todo mundo aqui tá junto pra aprender, tá? A gente tá usando aqui o Kahoot porque é divertido e interativo, né? Então é melhor pra aprender. Tipo, essa questão aí, imagina que é uma questão que pode confundir bastante, né? Beleza, boa. Aí todo mundo acertou. Acredito que aquela questão lá, ó, a gente já viu um trilhão de vezes que a gente não vai mais esquecer, né? Beleza, boa.
Essa aqui acredito que é uma das mais dificinhas e confusas que tem. Beleza, boa, boa. Última questão, hein? Uhum. Boa, boa, boa. Beleza. Bom. Aí tem o pódio, né? Acredito que... Boa, Tati. Aí é interessante. Parabéns. Parabéns aí, pra quem já sabe um pouquinho, né? Obrigada. Aí, Arrasou. arrasou. Aí é interessante que até que a gente tenha algumas pessoas que saibam mais, porque aí claramente elas podem te ajudar, né? Então é interessante que vocês se ajudem, sei lá, criem grupos, conversem entre si, porque é bem legal também a questão da interação, né? Entre um e outro. Então vamos lá, bora revisar. Daqui que o Kahoot já me separa até umas questões já difíceis, né? Vou assim passar por todas, porque acredito que mesmo aquelas que só tem uma pessoa que errou, é importante que todo mundo saia daqui, né? Aprendendo. Então beleza. Isso aqui do qual que é o HTML correto para inserir uma imagem. Isso aqui acredito que deve ter confundido bastante vocês, né? Tá pequeno minha tela? Vocês querem que aumente? Acho que era uma boa aumentar um pouquinho. Aí, ficou da hora. Deixa eu ver, será que ele... Aí, pronto, assim que eu quero. O que vocês acharam dessa pergunta aí? O que confundiu mais vocês? Só me bati um pouco porque é muito parecido e tem que achar detalhe assim. Uhum, exatamente. Aí só entra na parte de entender aqui a questão dos atributos, né? Então, por exemplo, se a gente vê aqui no image W3S, aqui na image tag, a gente tem um exemplo completo de todos os atributos, né? Lembrando que os atributos são esses valores que a gente insere dentro de uma tag. Então, por exemplo, essa tag image recebe o source, ou seja, de onde ela vem nesse JPEG, né? E tem algumas outras informações aqui, tá? Mas o importante dessa questão aqui, que é o que mais confunde todo mundo, é entender o que são... Quais são os atributos. Porque, por exemplo, essa image aqui de baixo, ela tá errada por causa desse href. O href
ele é o atributo de link, né? Que a gente seleciona um lugar para onde a gente queira mandar a pessoa. Então, por exemplo, isso aqui, acredito que pode confundir bastante com source, porque afinal o href você também tá falando como atributo para mandar para algum lugar. Então, por exemplo, o href aqui, como a gente respondeu lá embaixo em uma das questões, ele serve para links, ou seja, âncoras, que é o da tag A. Então, essas duas aqui são bem parecidas, né? Essa image aqui, que foi o que teve mais erro, tem alguém que queira comentar aqui sobre? Do porquê que se confundiu? Que talvez seja... eu consiga explicar melhor, tipo, sabendo por que a pessoa se confundiu. Se não quiser também, não tem problema. O que eu tinha ficado na dúvida era isso mesmo, era o source ou o href. Tá, Porque o alt eu lembrava que era o texto alternativo, né? Aham. Agora essa parte aí eu fiquei pensando. É, certo. Então, aqui como ela disse, o alt é o texto alternativo. Ou seja, o texto alternativo é para quando a imagem não aparecer, ele vai aparecer um textinho lá, né? Caso a imagem não carregue, por exemplo, você colocou aqui o source da sua imagem para uma pasta do seu projeto. Só que, por exemplo, em algum momento da vida você decidiu apagar aquela pasta do projeto que tinha suas imagens. Aí eu falei, putz, não vou conseguir achar mais, né? Então o alt serve justamente para isso. Ele vai escrever lá no lugar que era para ser imagem, ele vai escrever my image, tá? Então o alternative serve para isso. E aqui uma coisa que está errada é a parte que o image não tem fechamento de tag, tá? Então, por exemplo, essa questão aqui, independente das coisas que estavam aqui dentro, ela estaria errada por ter esse fechamento. A tag image é uma das tags que não tem. E aqui, o que está errado confunde bastante é a escrita do image, tá? Então, essa questão aqui era bem confusa, mas acho que é interessante pra aprender, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa dela? Não? Acho que podemos passar para a próxima. Beleza. Qual é o elemento mais adequado para inserir áudio no nosso HTML? Aqui, acredito que é o mesmo problema. Existem várias tags. E, bom, basicamente vem assim por cima. Principalmente se a pessoa não souber responder essa questão aqui, independente qual é o nome? Das alternativas que venham. Isso aqui vai ser muito confuso para responder baseado no nome, né? Porque a gente pode falar que, sei lá, uma mídia é um áudio, assim, um sound é um áudio. Então acredito que pra quem não sabia já, sei lá, por não ter visto antes, essa questão aqui era uma questão boa de errar, né? Bem confusa. Bem confusa. Tipo, se eu fosse chutar, eu não saberia qual chutar, né? Se fosse... Eu chutei pelo inglês, né? Porque geralmente a maioria é um nome em inglês. Sim. Mas essa foi uma que eu errei mesmo. E eu fui pelo sound achando pelo nome em inglês. Sim. O áudio principalmente confunde bastante nisso. Mas em nenhum momento aqui da mentoria a gente viu questão do áudio, tá? Como eu disse, existem questões aqui que eu esperava que não tivessem a maioria das respostas certas. Mas é interessante que a gente botou basicamente várias coisas importantes do HTML, tá? Então, por mais que a gente tenha errado aqui, é importante a gente usar isso como base para aprender, né? Então, por exemplo, o que eu fiz com essa questão aqui? Eu errei, eu falei, pô, vou entrar aqui no W3S, né? Aqui é a minha página nova, escrever W3S e escrever, por exemplo, pô, errei aqui o bagulho do áudio. Quero aprender como é que funciona a tag áudio, então, né? Então vamos lá. W3S, áudio. Entra aqui,
E aqui ele vai te dar uma porrada de informação de tudo. Tá, aqui vai aqui falar o áudio, vai te falar os atributos que ele tem. Enfim, W3S sempre é incrível. Usem e abusem desse site. Certo. Vou colocar para ver o relatório completo. Cadê as perguntas aqui? Tem como filtrar de baixo? Dá. Aqui. Como se cria uma lista ordenada? Essa aqui da lista foi algo que me confundiu muito quando eu tava aprendendo HTML, tá? Tem que comentar? Flávio, tem como aumentar um pouquinho? Tem, perdão, esqueci disso. Não sei se eu... Não, às vezes é que eu acho que eu também não sou muito boa das vistas. Não, é pequenininho esse site aqui. Se preocupa não. Mas valeu aí pra avisar, eu tinha esquecido. Tem alguém que queira comentar nessa questão? Eu me confundi nessa daí, com a terceira opção ali de cima para baixo. Uhum. Eu fiquei entre a terceira e a segunda. Terceira e a segunda? Beleza. Tá. Essa aqui, acredito que o que mais... Só que parece que uma é ordenada e a outra não ordenada, né? Exatamente. Uhum. Isso aqui confunde bastante porque essas 3 tags aqui são tags que fazem parte de lista. Então esse aqui é o que mais confunde. Mas, por exemplo, a OL é para você criar uma lista ordenada, tá? A UL é para você criar uma lista não ordenada. Ou seja, tanto que se a gente pegar aqui a tradução dele, esse OL e o L vem de Ordered List e a UL vem de Unordered List. Então, por exemplo, só aqui para ficar mais específico, uma lista ordenada é aquela lista que a gente tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, números romanos, enfim, que tem uma ordenação, né? E a UL é aqueles, por exemplo, aqueles tracinhos, aquelas bolinhas, estrela, enfim. Mas lembrando, errou aqui, W3S, Ordered List. E aqui vai ter uma porrada de informação dele. Ó. Dá pra especificar o tipo, pra falar como que ele vai aparecer. Por exemplo, você vai aparecer como... Aqui, ó. Um tipo A, B, C, D. Aparecer em números romanos. Enfim, tem vários tipos aqui, né? E aqui do lado, tanto que tem até a tabelinha aqui do site, vocês vão ver que tem aqui, ó, Unordered Lists, Ordered List e Lists, tá? Então aqui, por exemplo, as listas, ó, tem os LIs, que eu falei pra vocês que são list items, ou seja, os itens da lista. Por isso essa é uma questão que confunde bastante, mas ao mesmo tempo quando a gente pega pra observar assim o porquê que a gente errou, é uma coisa que a gente vê e fala, putz, nunca mais vou esquecer disso porque, pô, quebrei a cabeça com isso aqui, tá? Beleza. Essa alguém quer comentar? Essa eu confundi, eu coloquei itálico. Itálico, né? Mas aí eu não sei qual que é. Aham. Não, beleza. Essa eu acho que até que eu respondi certa, que eu coloquei o when ali, Flávio, só que ela é, tipo, se você for pelo raciocínio, assim, né, para chutar, se não tiver visto as tags, ela também cai bem naquela, né, do itálico, que também é para Itálico, texto, né? você começa a associar a texto e você, às vezes, se perde. Aham. Eu coloquei o i também. O i, aham. É que o i é do italic mesmo. Essa tag aqui, italic, não existe, tá? Esse aqui é o que você representa um itálico mesmo.
aqui teve várias questões dessas de textos que eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ó, escolha HTML que define um texto importante, que é essa aqui do Strong. Tinha mais algum de texto? Não lembro. Acho que foi só essas duas. Bom, enfim, comentei isso porque eu vou repassar essas aqui por já de uma vez. Dentro do HTML, a gente tem uma questão muito importante aqui a comentar, que é a parte semântica do seu site. Então, por exemplo, quando eu disse lá pra vocês que o CSS é a forma que a gente mostra as coisas, ou seja, os estilos, por exemplo, as fontes diferentes, por exemplo, isso aqui tá um texto que tá assim, a gente pode dizer em questão de estilo que ele tá um preto escuro, esse aqui tá mais um preto mais claro, né, um cinza. Essas coisas de estilo do CSS não representam um significado em si. Por isso que a gente tem várias tags de texto que em si alteram, por exemplo, lá na forma do conteúdo do site, mas que elas representam a forma semântica mesmo. Então, por exemplo, esse EM é de emphasize, ou seja, enfatizar o texto. Quando a gente adiciona, ó, tanto que a gente vai fazer aqui de novo, W3S, EM. Ó. Marcação para enfatizar o texto em um documento. Então, por exemplo, a gente tem uma tag P, aqui, né, um parágrafo, e dentro da nossa escrita do parágrafo, a gente tem uma tag EM em uma palavra específica. Quando a gente faz isso, esse have vai ficar... esqueci a palavra em português, se alguém conseguir me lembrar, que ela fica tipo tombado pro lado. Eu falo que tá itálico o negócio. É itálico É também itálico? que eu conheço. É. Tá. Ó, que ele fica aqui itálico. Esse itálico, a gente poderia fazer ele no CSS. Existem coisas que alteram o texto no CSS. Então, por exemplo, eu conseguiria colocar todo esse texto aqui em itálico sem colocar essa tag EM. Mas por que eu faria isso? Porque eu gostaria de representar... Primeiro você vai se questionar. Isso realmente... Tudo isso aqui que eu marcar, ela é uma ênfase mesmo no texto que eu quero colocar? Ou é só, tipo, por exemplo, um estilo? Pô, eu quero só deixar meu texto itálico porque eu quero? Se sim, a gente vai alterar isso no CSS. Se não, a gente vai realmente colocar uma tag dentro do texto que vai falar semanticamente que isso aqui tem algum sentido. Por exemplo, essa frase que está falando: você tem que se apressar, tá? Tanto que, por exemplo, quando a gente fala pronúncia, você tem que se apressar. Ou seja, o tem uma ênfase. Então a gente representa aqui no HTML que essa palavra existe uma ênfase nela. Não que ela tá itálico só porque sim, só porque eu quero. Não é uma forma, mas sim um significado. Deu pra entender esse conceito? Tem alguma... Não entendi muito bem a diferença de aplicar isso no HTML para o CSS. Beleza, é esse ponto mesmo que eu quero tentar chegar. Suponha que você tenha esse mesmo texto aqui e fale: pô, eu quero mudar esse texto pra deixar só daquela forma de itálico, só porque eu quero. Tipo, não tem um significado pra isso. Eu quero porque eu quero dar forma desse texto pra um itálico. Tá? Então, realmente pensa numa questão de forma. Se isso que eu fiz não tem um significado, ou seja, eu colocar esse texto não vai mudar nada na questão semântica dele, eu vou colocar no CSS.
Porque a gente só vai, tipo, mudar o estilo dele. Tipo, eu colocar o texto com, com, com a forma itálica ou não, se isso não for mudar o significado, então tudo bem a gente fazer no CSS. Pense que você tá fazendo isso só porque, tipo, você acha o texto bonito em itálico, tá? Mas para organizar, não seria melhor deixar tudo que fosse relacionado à aparência no CSS? É justamente isso, que é o que você me perguntou da dúvida, entendeu? Então, por exemplo, se você quiser mudar todo esse texto, só pra questão pela aparência, você vai mudar no CSS mesmo, como você disse. Se você quiser que uma parte do seu texto que tenha um significado forte mesmo, ou seja, uma ênfase, aí sim você vai colocar no HTML. Beleza. Entendeu? Uhum. A forma não vai mudar em nenhum dos casos, tá? No CSS, tanto como no HTML, os dois vão ficar em itálico. Só que muda a questão que eu disse do semântico dele. Beleza. Valeu. Tem alguém que não entendeu esse conceito? Esse aqui é importante, mas seria legal entender. Senão a gente termina agora que a gente já passou o tempo. A gente também vai deixar no Moodle, né? Pra É. vocês tirarem as A dúvidas gente lá. vai deixar Então lá fiquem tudo tranquilos. escrito. E pra quem não viu o chat, por favor, se puder responder o form de feedback e da chamada de hoje, deixei aí já no chat, beleza? Que aí vai ser importante pra gente. O da chamada a gente teve um problema pra poder gerar ele antes, então a gente acabou não mandando no começo, né? Mas beleza, tem alguém que tem mais alguma dúvida? Caso ninguém tenha dúvidas por agora, na próxima mentoria, né, nós vamos estar passando aí um exercício para vocês, certo? Vai ser meio que uma replicação de algum site tipo, no HTML puro. Eu vejo que vai ser interessante, né, para a gente praticar aí o uso das tags. Por isso que nós pensamos no Kahoot, né? Porque tem toda essa questão assim de coisinhas específicas, né? Por exemplo, a tag de áudio, né? Que tem ali vários outros nomes que a gente não sabe. Então a gente vê que foi interessante fazer esse joguinho do Kahoot com vocês para vocês irem acostumando, né? Mas é o que eu falo em todas as mentorias, né? Sempre vamos acostumar com W3 Schools, beleza? Então, na próxima mentoria, nós vamos estar deixando aí uma semana, né, para vocês fazerem lá o projeto. Não um projeto, né, mas um exercício de HTML. Então, vai ser bem interessante também. Mas lembrem que de olhar sempre o Moodle, né? Vamos estar sempre colocando conteúdo lá. E, enfim, acho que eu cortei um pouco aí. Se alguém tiver dúvida, pode falar. Senão a gente pode estar finalizando.